O brasileiro sonha em ter a casa própria. Os investidores sonham em ter fundos imobiliários e viver através dos seus dividendos mensais. Mas será que o mercado imobiliário no Brasil ele tem futuro? Fala galera lucrativa, eu sou a Ana Peralo e hoje a gente vai falar de imóveis, do mercado imobiliário, tanto na parte de investimentos quanto na parte de imóveis físicos mesmo. Então a primeira coisa, eu quero que você se situe na realidade atual. Eu tenho 24 anos e eu acredito aí que a geração mais nova e até pelo menos uns 35 anos, eles estão mais com a proposta de mobilidade, E essa mobilidade significa que a gente quer ir para qualquer lugar, morar em outro estado ou outro país, quem sabe, fugir do Brasil e seus impostos, enfim, essa mobilidade acaba deixando esse mercado bem flexível para a questão de imóveis, no sentido de alugar acaba valendo mais a pena do que ter uma casa própria, porque você gostaria de se mudar a qualquer momento ou porque, enfim, você não quer criar raízes em um determinado local. Ok, isso é um dos fatores aí que muitas pessoas não escolhem ter a casa própria. Outro fator é o próprio investimento, A gente sabe aí que com 200 mil tem fundos imobiliários que pagam 1% ao mês, outros pagam 0,90, 0,60, enfim, vamos supor que um pague aí 0,70. E 0,70 ao mês daria R$ 1.400 aí um fundo imobiliário. Geralmente, casas desse tipo, os aluguéis, eles são mais baratos, Então, acabaria não compensando. Você tem casas aí de 300, de 400 mil, que às vezes você encontra aluguéis de R$1.000, de R$1.500. Então, comparando com o investimento com um fundo imobiliário, acabaria sendo mais vantajoso você investir. Isso se você tiver um valor da casa ali à vista, para você poder comprar. A gente está fazendo simulação à vista. Porque se você entra em algum consórcio ou faz um financiamento, os juros são altíssimos e você acabaria pagando duas casas no final de 30 anos. Eu vou até colocar uma simulação aqui para você pausar o vídeo e ver essa simulação com calma. Porém, esse valor de 200 mil, se for um lugar bem localizado, que a casa valorizou e tudo mais, você até consegue cobrar R$ 1.500, talvez até mais. Então, ele é um valor que ainda é razoável. Então, casas menos de 500 mil, você até pode pensar em morar. Agora, casos mais de 500 mil, aí já ficaria inviável, porque o investimento vai render mais. Então, isso significa que ter uma casa própria é ruim ou algo do tipo? Claro que não. A parte ruim do aluguel é que você depende de uma outra pessoa, Você não pode quebrar uma parede sem informar ninguém. Você, enfim, tem que dar satisfação ali para o dono da casa. Então, quais as soluções para isso, Primeira coisa, você tem que avaliar o seu estado atual. Se você quer realmente aquela casa para passar a sua vida ou se não, você quer comprar, mas daqui a alguns anos você pensa em se mudar ou algo do tipo. Outro fato que você precisa ver é se aquela casa realmente está num local bom, se não pode ocorrer deslizamentos, desastres e coisas assim. Eu particularmente penso em casa própria mais quando eu for construir uma família, ter filhos ou algo do tipo, porque assim, tudo bem eu ficar no mesmo local e ter pouca mobilidade, Eu não vou comprar um imóvel com uma intenção de vender daqui a pouquíssimo tempo. Mas calma aí, também existem as oportunidades. O que é uma oportunidade? É aquela pessoa que sabe que o imóvel vale 500 mil, mas está tão desesperado por dinheiro que está vendendo um imóvel de 500 mil por 200 mil. Então, isso são oportunidades e isso ocorre. Imóveis de leilão também você consegue encontrar oportunidades de compra. Aí sim pode ser válido comprar e alugar aquele imóvel. Então, tudo é necessário você pôr na balança. O local da casa, a sua mobilidade, a situação atual, se tem pessoas dispostas a serem inquilinos daquele imóvel, se você quer morar naquela casa, o motivo pelo qual você quer morar naquela casa. E outra coisa, não deixa nunca ninguém dizer que sonho da casa própria é algo idiota ou algo que não vale a pena. Só você sabe dos seus sonhos. Se é algo importante para você, corra atrás dos seus sonhos, desde que você faça isso de modo inteligente, De modo que você coloque na balança investindo e alugando, em vez de financiar, como a simulação que eu mostrei, tá bom? Então é importantíssimo que você se prepare para o seu sonho de forma inteligente, mas nunca deixa ninguém tirar o seu sonho.
E antes da gente ir para a segunda parte do nosso vídeo, que são os fundos imobiliários e como é que está esse mercado, eu quero saber se você já é um lucrativo dessa família. Se você já é um lucrativo, beleza, você está aqui novamente. Se você ainda não é um lucrativo, se inscreve no canal para receber todo o nosso conteúdo. E se está gostando do vídeo até aqui, se você já aprendeu alguma coisa até aqui, já deixa seu like, que isso é muito importante para mim. Bom, os fundos imobiliários, eles são ou fundos de fundos, né, fundos de papel ou fundos tijolo também. Então, por exemplo, um shopping, um escritório, um edifício, ele vai ser um fundo tijolo. Por quê? Ele é feito de tijolo, é isso mesmo. Bom, eles de fato existem, né, esses fundos tijolos, são shoppings, edifícios e escritórios. E o porquê todo mundo gosta do fundo imobiliário é porque ele paga dividendos mensais. É como se fosse um aluguel, né? Como a gente estava comparando antes aí com um aluguel de uma casa. Você vai receber ali dos fundos imobiliários. Só que tem várias diferenças. Fundos imobiliários, por exemplo, você pode vender partes. Uma casa você não vende uma parte. Você não consegue vender um banheiro de uma casa, um quarto de uma casa. Você consegue vender a casa inteira. E mesmo assim você ainda precisa buscar um comprador, precisa entrar em contato com alguém que venda para você, ou seja, é mais burocracia. Fundo imobiliário ele tem mais liquidez, você já vende ali na própria bolsa, vende na mesma hora, se o fundo tiver alta liquidez, é claro, mas é um ativo com bem mais liquidez do que uma casa própria. Outra coisa é a diversificação de ativos, né? Eu não recomendo, por exemplo, para os meus alunos do Elite Lucrativa, o meu curso, eu não recomendo que eles comprem fundos imobiliários monoativos. O que é isso? É um fundo imobiliário que tem um ativo só. Tem fundos imobiliários que tem 4, 10, 7 ativos. E aí, ok. E esses ativos, eles ainda são espalhados geograficamente. Ou seja, você ainda tem uma diversificação geográfica. Tem ativo em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e assim vai. Fora que o fundo imobiliário, além de você ter um fundo imobiliário que tem a diversificação de ativos, você ainda pode ter outros fundos imobiliários, ou seja, a sua diversificação se torna bem maior e o seu risco bem menor, comparando com a questão de ser uma casa que talvez você possa vir a ter uma dificuldade para vender. E aí você deve estar pensando, porque sempre nos meus posts de Visão Lucrativa, aparece alguém falando, mas a casa eu compro por 100 mil e dali a 10 anos ela vai valer 1 milhão. Gente, isso é muito relativo, tá? Isso depende do lugar, depende do que aconteceu ali com aquele ambiente, depende de como a casa ficou, depende de várias coisas. Assim como tem casas que se valorizam, tem casas que se desvalorizam. Se o lugar ali, por exemplo, ficou violento, o seu imóvel ele vai desvalorizar. Então isso é muito relativo. Fundos imobiliários também. Você tem os que se valorizam e às vezes podem se desvalorizar, dependendo ali se o gestor fizer uma má gestão e tal, você precisa estudar direitinho o fundo imobiliário antes de investir nele, claro, e também diversificar para diminuir seus riscos. Então o que a gente conclui aqui? Que sempre vamos precisar de um local, seja para ter uma empresa, seja para, enfim, empreender, seja para morar. Imóveis, eles são necessários. Apesar da nossa população, com o passar do tempo, talvez ela venha a diminuir, isso é muito, muito a longo prazo. Então, os imóveis, eles são importantes. Nos Estados Unidos, a gente pode tomar como referência aí os imóveis de desenvolvimento, a gente pode tomar como referência os rates que são comparados a fundos imobiliários, que, nossa, são sensacionais também, rates aí de entretenimento, rates de moradia. Então, a gente pode enxergar o mercado imobiliário como algo bom. Já existiu crise de mercado imobiliário? Sim. Lá mesmo nos Estados Unidos teve aquela questão toda por, enfim, muitas pessoas não pagavam as prestações e tudo mais. Você pode até conferir isso em um filme que eu vou deixar ele aqui do lado, é um filme muito bom. E, bom, conclui-se que o mercado imobiliário, ele sempre está crescendo. O importante é você aproveitar as oportunidades, investir da melhor maneira possível. E uma coisa extremamente importante é que caso venha a ter uma crise de setor imobiliário, você ter outros tipos de ativos, ter renda fixa, ter renda em ações, enfim, fundos de investimento, você possa diversificar a sua carteira de modo que, se tiver uma crise de setor imobiliário, tudo bem, você tem uma outra parte da sua carteira e depois as crises passam, né? Elas são cíclicas, elas vêm e vão. Então, novamente, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e se torne um lucrativo dessa família, tá bom? Eu te vejo no nosso próximo vídeo.